Olá, estou aqui com a doutora Tassiane Naves, médica psiquiatra. Primeiro agradecer pela disponibilidade e disposição de nos receber para tratar conosco de um tema que é muito importante, né, que é a saúde mental. Enquanto professor e sindicalista e agora vereador, a gente recebe muitas pessoas que têm muita dificuldade de dialogar, de trabalhar, porque realmente a questão emocional hoje é muito séria. Nessa correria do dia a dia, nessa pressão que a gente acaba sofrendo cotidianamente no nosso trabalho, a gente tem percebido que tem aumentado os transtornos mentais, as doenças mentais. E eu queria que a senhora falasse um pouco para nós, sobretudo da chamada crise de ansiedade, síndrome do pânico. O que tem a ver? O que é isso, doutora? Por que as pessoas estão sendo cada vez mais acometidas desse mal? Bom dia, obrigada, eu agradeço o convite aí. E é muito importante a gente falar sobre isso, Em janeiro tem o Janeiro Branco aí, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, não têm acesso a essa informação de que existe tratamento psiquiátrico, para essa crise de ansiedade. Nós podemos ter crise de ansiedade em vários tipos de transtorno, não só um transtorno do pânico, O transtorno do pânico é um dos transtornos que a gente tem dentro dos transtornos de ansiedade, Então, a gente tem o tratamento, os transtornos, a crise de ansiedade, ela pode aparecer em todos esses transtornos, então a gente tem um amplo diagnóstico aí, Nós temos vários tipos de tratamento. O que traz muita crise de ansiedade, o que traz esse aumento? Porque a gente tem uma combinação, tem a parte genética, tem a parte social, tem a parte ambiental, onde entra o trabalho, Então, a junção de tudo isso é o que desencadeia aí um transtorno, uma crise de ansiedade ou até o transtorno do pânico, E quais são os primeiros sinais, doutora, que a pessoa precisa procurar ajuda, que ela realmente está com problemas? Podem apresentar de várias formas, Uma pessoa pode ter um sintoma físico, um outro mais um sintoma mental, de pensamento, um pensamento que começa a ficar exagerado, outros começam a ter o sintoma físico mesmo da crise, Por exemplo, uma palpitação, uma taquicardia, uma sudorese maior, uma fadiga, um desconforto abdominal, uma náusea ou simplesmente formigamento. Então, qualquer apresentação de sintoma físico diferente ou alguma alteração de pensamento, algum comportamento, a pessoa começa a ter menos energia, A pessoa começa a ter um roubo maior por conta dessa ansiedade, uma preocupação exagerada, um cansaço exagerado, é importante, são sinais de alerta, A senhora falou da questão ambiental, em que o ambiente ele interfere, prejudicando, acelerando esse processo. O que se pode fazer enquanto profissional? O que pode criar no ambiente de trabalho para que nós possamos combater e reduzir esse mal? Existem vários fatores de estresse, Depende muito do ambiente de trabalho. Durante o tratamento também a gente vai avaliar isso, Porque o paciente começa a ter limitações. Então, a partir do momento que essa ansiedade começa a passar da ansiedade normal e começa a virar um transtorno, ela começa a ter limitação. Ela começa a se isolar, ela começa a sair do ambiente da parte social e o trabalho não é diferente, Então, a gente precisa de um cuidado disso também. A gente vai avaliar cada caso específico. Tem relação a crise de ansiedade com a síndrome do pânico? Sim. A crise de ansiedade, como eu disse, ela pode acontecer em qualquer transtorno de ansiedade. E quando isso começa a trazer uma preocupação de ter uma nova crise, eu começo a ter limitação na minha vida, eu tenho já os sintomas físicos, isso não tem a ver com uma outra condição clínica, isso já é o transtorno do pânico, Aí já é o próprio transtorno do pânico. Mas nós podemos também ter crise de ansiedade em outros transtornos de ansiedade. O transtorno do pânico é um dos tipos de transtorno de ansiedade. E tem cura, doutor? Tem tratamento. Tratamento. Vão ter pessoas que vão ficar sem medicação, vão ter pessoas que vão ter novamente o quadro, mas nós temos tratamento, é muito importante o paciente saber, não é simplesmente ele tomar um calmante e aliviar da crise, Então a maioria das pessoas às vezes chegam com medo, Não sabe sobre isso, acha que é uma coisa mais antiga, e a gente tem muito tratamento bom aí. Eu acho que é exatamente isso, as pessoas hoje têm medo de ficar dependentes dos fármacos.
assim, eu estou evitando tomar remédio, que senão tem que tomar pro resto da vida. Tem alguma relação de eu começar a tomar um remédio e ficar tomando remédio pro resto da vida realmente? Não. Quanto mais precoce a gente trata, a gente aborda o paciente, melhor é a resposta para o paciente. Então a melhor solução sempre é procurar o tratamento. O mais precoce possível. Muito bom. E é importante que a família acompanhe também, né? Observe, porque às vezes a pessoa fica tão introspectiva que ela não consegue procurar ajuda sozinha, né? Não tem energia para dar essa iniciativa, né? Esse primeiro passo. Então quem está junto ali é muito importante. Muito obrigado, doutora Tassiane. Então, pessoal, é isso, né? Ao primeiro sinal, procure a ajuda de um profissional qualificado, que é o caso médico psiquiatra.